exterior de um papel destinado à sua impressão. Voltando, minha gente, isso nada mais é, como eu acabei de dizer, que uma imunidade, uma vedação constitucional. Está lá no artigo 150, inciso 6º, a linha D de dado da Constituição Federal, imunidade fiscal objetiva para livros, jornais, periódicos, um papel destinado à sua impressão. Lembre-se que a súmula 657 do Supremo Tribunal Federal estende essa imunidade para papel e filmes fotográficos utilizados para impressão de jornais e periódicos. Muito bem, então, esta é uma hipótese de não incidência. Volto a insistir com relação a isso. Se é numa prova de direito tributário, vocês teriam que marcar isso como imunidade, por ser uma vedação constitucional, previsto na Constituição Federal. Na prova de legislação, vocês terão que chamar de não incidência, porque assim a lei complementar denomina esse benefício e também a lei 2657 e o decreto, o regulamento do ICMS também. Então, vamos chamar de não incidência. Legal? Vamos adiante. Artigo 3º, inciso 2º. Operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários, produtos industrializados, semi-elaborados ou serviços. Ou seja, sobre qualquer coisa que se destine ao exterior. Qualquer coisa que se destine ao exterior. Então, como é que fica essa situação? Nós já vimos que hoje também isso é uma imunidade, prevista no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição. E nós vimos que, inclusive, diante do texto constitucional, nessa hipótese em que não há incidência em função da exportação, é mantido o crédito da entrada das mercadorias, das matérias-primas, dos serviços utilizados, para serem abatidos em outras operações tributáveis. Portanto, é um duplo benefício fiscal. Além de não haver incidência na saída, na exportação, há incidência na... além de não haver incidência na saída, é mantido o crédito da etapa anterior para bater em outras operações tributáveis. E nós vamos ver, num dos livros do regulamento do ICMS, que é a transferência de crédito acumulado, se a empresa só tiver exportação, ela vai ficar com a pilha de crédito desse tamanho em cima da mesa e sem poder fazer nada com ele, porque não há débito para ser abatido o crédito na medida em que ela só exporta. Então ela pode transferir esse crédito, adquirir matérias-primas, insumos, nós vamos estudar como. Bom, mas o fato é que é uma hipótese de não incidência tributária, a exportação de qualquer coisa para o exterior. Uma dica de direito tributário. Hoje no Brasil, não há incidência, salvo no caso do IE, Imposto de Exportação, que é uma mixariazinha desse tamaninho, em meia dúzia de produtos. Salvo esse IE, Imposto de Exportação, não há incidência de nenhum tributo sobre exportação, muito menos o ICMS. Hoje, por força do texto constitucional, inclusive. Mas volto a insistir, é uma hipótese de não incidência de acordo com a Lei Complementar 87, e é assim que vocês vão marcar na prova de legislação. Embora saibam que se trata de uma imunidade por estar previsto na Constituição Federal. Legal? Vamos adiante. O artigo 3º, inciso 3º, traz como hipótese de não incidência operações interestaduais relativas à energia elétrica, petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos, gasosos dele, derivados, quando destinados à comercialização ou industrialização. Quando destinados à comercialização ou industrialização. Isso é muito importante, estabelecer essa diferença em função do seguinte. Muito bem. Nós já vimos que, quando estudamos incidência agora, no artigo 2º,
no seu parágrafo primeiro, vimos que haverá incidência, sim, na entrada no estado destinatário, quando essa energia elétrica, combustíveis líquidos gasosos, derivados de petróleo, forem para consumidor final. Então, é o ICMS monofásico. Mas nessa hipótese em que, por exemplo, um posto de gasolina está comprando combustível de outro estado para revendê-lo, certo? Esta operação interestadual não é tributada pelo ICMS nem na saída, nem na entrada. No caso do ICMS monofásico, não há incidência na saída, mas há na entrada no estado do adquirente. Aqui não. Como é para comercialização ou industrialização, ele está comprando combustível para revendê-lo ou industrializar. Não há incidência nem na saída, nem na entrada. Legal? Então também é uma imunidade prevista na Constituição Federal, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha B de bola estudada na aula passada. Mas para nós, na prova de legislação, vamos chamar de não incidência. Ok? Bom, um outro detalhe, o ouro, ele pode ter 3 tratamentos comerciais. Ele pode ser ativo financeiro, pode ser instrumento cambial e pode ser mercadoria. Mas quando ele é adquirido na extração do ouro, só há incidência de um imposto, de acordo com o artigo 153, parágrafo 5º da Constituição Federal. Só haverá incidência de um único imposto, que é o IOF, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio Seguro relativos a títulos ou valores mobiliários. Então, só haverá incidência do IOF. Como consequência disso, como consequência do artigo 153, parágrafo 5º da Constituição, que determina que só há incidência do IOF, é uma hipótese de não incidência do ICMS. É o que nós vamos ver agora. Vamos lá. Próxima não incidência, artigo 3º, inciso 4º da lei Candir. Operações com ouro, quando definida em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. É uma hipótese de não incidência porque a Constituição determina que só pode haver incidência do nosso IOF. Mas muito cuidado. O ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial. Porque se ele for mercadoria, passa a incidir o ICMS. Então, voltando, na verdade, quando ele é extraído e adquirido pelo Banco Central ou instituições autorizadas pelo Banco Central, ele vai ser adquirido como ativo financeiro ou instrumento cambial. E, nesse caso, passa a incidir o IOF. Mas quando essa instituição vende esse ouro para um ourives, para uma joalheria, produzir joias, neste caso, haverá incidência do ICMS, porque o ouro passa a ser mercadoria. E, curiosamente, nós vamos estudar isso, o local da ocorrência não é onde ele se transforma em mercadoria. A Lei Candir, nós vamos ver em seguida, determina que esse local da ocorrência é o estado da onde tenha sido extraído o ouro. Motivo pelo qual o ouro tem que ter a sua origem identificada. A barra de ouro tem que ter a sua origem identificada para saber para onde vai recolher o ICMS quando ele se transformar em mercadoria. Então, a hipótese de não incidência é quando o ouro está como é adquirido na extração como ativo financeiro ou instrumento cambial. Legal. Agora há pouco, quando falamos em incidência, nós vimos 2 possibilidades de incidência. Prestação de serviço. Fornecimento de mercadoria com prestação de serviço. Compreendido na competência tributária dos municípios, mas com autorização de cobrança do ICMS. Eu dei exemplo de recondicionamento de motores, exceto fornecimento de peças e partes que sujeito ao ICMS. Então, nesse caso, é uma hipótese de incidência do ICMS sobre o valor da mercadoria fornecida. Nós vimos a outra hipótese de incidência, que é o fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, compreendido na competência tributária dos municípios, da Lei Complementar 116, sem autorização de cobrança de
Perdão, quando o serviço não estiver previsto na Lei Complementar 116 e houver fornecimento de mercadoria junto com a prestação de serviço. Nesse caso, haverá incidência de ICMS sobre o valor total. Como eu dei uma patinada aqui, vamos repetir isso. Olha só. As duas hipóteses de incidência. Prestação de serviço com fornecimento de mercadoria, serviço este previsto na Lei Complementar 116, na lista de serviços da Lei Complementar 116, com autorização de cobrança de ICMS. Vai haver incidência de ICMS sobre o valor da mercadoria. Prestação de serviço com fornecimento de mercadoria, serviço este não previsto na Lei Complementar 116, haverá incidência de ICMS sobre o valor total. E agora uma hipótese de não incidência. Quando o serviço houver fornecimento de mercadoria junto com prestação de serviço, compreendido na competência tributária dos municípios, sem autorização de cobrança de ICMS. É uma hipótese de não incidência de ICMS, portanto. Dei o exemplo para vocês do indivíduo que se cortou e foi no hospital. Ele tem o serviço médico, legal, e tem gases, esparadrapo, remédios, mercadorias fornecidas. Como o serviço está lá previsto no item 4.03 da lista. Serviço de hospitais, sanatórios, casas de saúde, manicômios, etc. Para onde vocês vão depois de estudarem bastante para o ICMS. Né? Então, estou brincando, gente, ninguém fica louco por isso não. Mas, nessa hipótese, portanto, se o serviço está previsto sem autorização de cobrança de ICMS sobre mercadoria fornecida, simplesmente não há possibilidade de cobrança de ICMS, é, portanto, uma hipótese de não incidência. Vamos lá? Inciso 5º do artigo 3º. Operações com mercadorias que se destinem a serem utilizadas na prestação pelo próprio autor da saída de serviço previsto, definido na Lei Complementar 116, como sujeito ao ISS, ressalvadas as hipóteses na mesma lei. Já disse, por exemplo, no item 14.03, recondicionamento de motores, nesse caso, há determinação de incidência do nosso ICMS sobre o valor da mercadoria. Muito bem. Então, esta é a questão do fornecimento de mercadoria com prestação de serviço. Duas hipóteses de incidência, o que altera é a base de cálculo, ou o valor total, ou só o valor da mercadoria, e uma hipótese de não incidência. Legal? Muito fácil. Oh, boa, mas é fácil essa legislação, é fácil. Se ficarem bem entendidos os dispositivos condicionais e da Lei Complementar 87, que repete vários deles, o